os crimes sexuais e o desvio de verba pública praticados por Adail Pinheiro, na época prefeito do município de Coari, no Amazonas. Adail foi preso e condenado. Hoje cumpre pena em regime domiciliar. Mas a família Pinheiro continuou no poder. Adailzinho, filho de Adail, se elegeu prefeito e manteve o esquema de corrupção. Essa semana ele foi preso, acusado de desviar 100 milhões de reais da prefeitura. Ele me levou pro quarto, ele me estuprou. Nessa época você tinha que idade? 10 anos. Adail responde a 70 processos. Entre eles, desvio de dinheiro público e crimes sexuais. Ele é prefeito de Coari. A Justiça do Amazonas decretou sexta-feira a prisão preventiva dele e de mais 5 pessoas. Ele é acusado de oferecer suborno e de ameaçar de morte as testemunhas de dentro da cadeia. O plano do ex-prefeito Adail Pinheiro e do filho dele era esconder as testemunhas da família, dos amigos, da imprensa e do Ministério Público. A gente tem o telão para mostrar para você como é que foi o resultado lá em Coari, onde foi eleito o Adail Filho, do PP. O mais novo capítulo na história da família Pinheiro é um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, desviou do município cerca de 100 milhões de reais nos últimos 2 anos. Adail Filho, conhecido como Adailzinho, se entregou à polícia em Manaus na tarde de quinta-feira. Horas antes, a polícia chegou a entrar na casa dele com um mandado de prisão. Mas Adailzinho já tinha escapado, deixando todos os documentos para trás. Entretanto, até o momento ele não foi encontrado. Apesar de ser prefeito de Coari, município a 360 quilômetros de Manaus, ele passava boa parte do tempo fora da cidade. Ele ficava muito mais em Manaus, ostentando o luxo, a riqueza, há desvio de dinheiro público na prefeitura de Coari, enquanto que a população de Coari vive numa situação de penúria. Além de Adail pai, que está em prisão domiciliar há 1 ano, e de Adail filho, prefeito de Coari desde 2016, o núcleo político da família Pinheiro ainda conta com Maiara, irmã de Adailzinho. Ela foi vice-prefeita de Adailzinho até se eleger deputada estadual com a maior votação do estado do Amazonas no ano passado. Tem ainda o Keiton Pinheiro, primo de Adailzinho e presidente da Câmara dos Vereadores de Coari. Na ausência de Adailzinho, ele assumia a prefeitura como interino. Esta semana, Keiton também foi preso. Ele homologava as licitações fraudulentas, ele assinava os contratos, liberava pagamentos indevidos. O braço direito de Adailzinho, o empresário Alexuel Rodrigues, também está entre os presos desta semana. Ele não é da família, mas era fundamental no esquema. O Alexuel era o verdadeiro gerente do dinheiro da propina. A ex-mulher de Alexuel, Raíssa da Costa Lima, prestou depoimento ao Ministério Público e contou que ela, Adail Filho, a noiva de Adail Filho e Alexuel viajaram para a Europa logo depois das eleições municipais de 2016. Raíssa disse que ficou muito impressionada como seu marido estava rasgando dinheiro e que nessa viagem era comum Adail Filho colocar Alexuel para pagar as despesas pessoais dele. Neste vídeo, os dois aparecem jantando em Barcelona. Coração batendo forte no meu seio. Segundo o Ministério Público, Alexuel construiu um supermercado num terreno do município doado por Adailzinho. E isso já era uma forma de recompensar o Alexuel pelo trabalho que ele vinha fazendo de arrecadar propina e também por ter auxiliado na lavagem de dinheiro para a campanha. O esquema do prefeito também contava com a colaboração da Câmara de Vereadores. Um mensalinho era distribuído em dinheiro vivo com direito a sorteio de um bônus. O presidente da Câmara, Keiton Pinheiro, aquele primo de Adailzinho, era o responsável por fazer com que os vereadores aprovassem as contas da prefeitura e não fiscalizassem licitações fraudulentas. O repórter Alexandre Rissaiaço entrevistou esse empresário, que venceu uma licitação de fornecimento de merenda para escolas e disse que teve que entrar no esquema depois. Ele não quis se identificar. Foi imposto pelo seu Alexuel, sócio da empresa MDS Rodrigues, Supermercados Rodrigues, que minha empresa pagasse um montante de 10% do valor bruto de cada nota emitida. O empresário pagou propina durante 1 mês, mas percebeu que o negócio não estava valendo a pena. Não vamos mais fazer este pagamento indevido. E o que o Alexuel disse para o senhor quando recebeu essa notícia? Após esse contato com o senhor Alexuel Rodrigues, o mesmo disse: você que sabe,
você vai sofrer represálias. O esquema de corrupção era agressivo. Fornecedores com quem a prefeitura tinha dívidas só recebiam se pagassem propina de até 30%. Quem não aceitasse ia para o fim da fila. Adail Filho ainda aproveitava para vir a público dizer que estava sanando as contas do município. Todos os fornecedores do município de Coari estão em dias, então nós estamos equilibrando a prefeitura de Coari. Em nota, a defesa de Adail Filho considera a prisão dele absolutamente desnecessária e excessiva. Sobre o terreno doado para Alexuel Rodrigues, a nota diz se tratar de situação superada com a celebração de um termo de ajustamento de conduta. Também em nota, a defesa de Adail Pinheiro, pai de Adail Filho, disse que ele não possui nenhuma relação com os fatos em apuração e que a pena por pedofilia foi extinta por indulto presidencial. O presidente da Câmara de Vereadores, Keyton Pinheiro, considerou a sua prisão uma medida extrema que não se revela necessária. A nota enviada ao Fantástico diz que as acusações de Mensalinho são uma mentira deslavada. A deputada estadual Maiara Pinheiro disse que está à disposição para colaborar com todo e qualquer órgão público e autoridade. E a defesa de Alexuel Rodrigues refutou com veemência todas as acusações. Coari recebe royalties de petróleo, por isso tem a segunda maior arrecadação do estado do Amazonas. Só perde para Manaus. O prefeito não olha para a população, né? Olha, acho que só para si mesmo, né? Mas a população do município sofre com problemas de educação e saúde. Em maio, as instalações municipais tiveram a luz cortada. O dinheiro acabou na cidade. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade, questionando pontos da Lei de Abuso de Autoridade. Na ação, entre outros argumentos, a AMB afirma que a